Deu uma travada no vídeo, voltei para terminar. Essa ingenuidade, sabe, das pessoas caírem no golpe, eu tava falando que o golpe tá aí, cai quem quer, mas na verdade isso não é bem assim, né? Ninguém quer cair em golpe nenhum, isso a gente sabe, enfim, é uma coisa meio sem noção, mas vale a pena a gente pensar, porque na verdade cair em golpes a gente não quer, ninguém quer, mas a gente pode, sabe, de uma maneira muito inconsequente, irresponsável, cair no golpe. Tem coisa que sabe, não dá pra gente controlar, prever, mas tem coisa que sim, né? Tem coisa que dá pra gente parar, pensar, refletir, dar uma analisada, né, no entorno ali um pouco melhor, não nos deixar levar por carências, né? Carência afetiva é a principal que faz com que os golpes sejam mais bem, seja uma presa fácil, né? Então, pensar sobre tudo isso, analisar, tem muitas questões, muitas vezes tá tão ali na cara e a gente não enxerga porque a gente tá tão desejosa daquela situação, daquele relacionamento, de alguém, né? Não exatamente aquela pessoa, mas de alguém que nos dê atenção, afeto, carinho, que nem sempre né? Mas são esses farelos de atenção e que quem tá de fora olha e fala, normalmente é assim, né? Quem tá de fora olha e fala, meu Deus, como que não foi visto? Meu Deus, como que não enxergou, né? Então, pensar de verdade essas questões todas e entendermos de uma maneira mais profunda a realidade que se apresenta. Então, a maneira mais fácil de nos protegermos é realmente o autoconhecimento, a autoestima, todas essas questões, né, centradas em nós, porque não é sobre o outro, é sobre nós. E a gente precisa sim ter esse olhar, esse cuidado, né? Cuidado conosco para não nos deixarmos envolver de uma maneira tão pueril. Então, prestar atenção. E eu tava falando isso para chegar no ponto seguinte que eu já tinha até esquecido. Quando você é sozinho e você conhece alguém, você leva pro seu relacionamento, ok, sabe? Quer levar para sua casa, tome os devidos cuidados, até para não cair num golpe, sabe? A gente vê tanto aí o Boa Noite Cinderela e outros semelhantes, e você fala, como que a pessoa, sabe, levou a outra para casa, nem conhece, nem tem informação, não sabe de onde veio, de onde saiu. Então, isso é uma questão a ser pensada. Então, toma cuidado para quem você leva, né? Quem é que você coloca dentro da sua casa, mesmo que seja ali para encontros avulsos e rápidos. Agora, muito pior isso tudo quando você tem filhos. Aí a coisa tem que ser assim 1000 vezes, né? Pensada 1000 vezes mais. Porque você não está apenas se expondo. Você está expondo o seu filho, sua filha, e independe da idade. Se for criança, a gente sabe que os riscos são até aumentados por conta de pedofilia e de tantas outras coisas que a gente vê aí, crimes mesmo. E
e muitas vezes é uma criança indefesa, não, criança é indefesa. E aí a gente fala assim, mas adulto, né? Ou meu filho já é adolescente, minha filha já é adolescente, então não tem problema. Isso não é uma regra. Se fosse assim, a gente não via casos de estupro de adultos, né? Independente da idade. A outra questão não é só nesse ponto, mas no ponto, por exemplo, sabe, é muito delicado, isso é um assunto muito sensível, que você mexe também com o psicológico da pessoa envolvida ali, dos seus filhos, no caso, que é o exemplo que eu estou dando. Então, tá ali, daqui a pouco não tá mais, às vezes as pessoas, os filhos, independente da idade, se apegam àquela pessoa e aí começa, sabe, construir aquele vínculo, tem um elo ali, mas passa 3 meses, 6 meses, cadê aquela pessoa que já fazia parte, já não tá mais. Então, isso tudo precisa ser observado, porque não é só sobre você, é sobre todas as pessoas que você envolve nesse relacionamento. E então isso precisa ser muito analisado. E esse mesmo vínculo, esse mesmo elo, de uma outra forma, mas de repente é o mesmo que a gente vê quando a gente envolve a família, sabe? Os pais, às vezes são pessoas já idosas, e que cria esse vínculo de uma outra maneira, mas também bastante forte. Então eu tô falando de quem a gente traz para nossa família, para nossa casa, e também vale, obviamente, quando a gente entra na família do outro, porque não é, sabe, tipo, não é uma loja, não é um fast food que entra e sai gente o tempo todo e que você nem sabe quem é e que é aquela passagem rápida e que não cria vínculo nenhum. E que a gente sabe que é assim. Então presta atenção, porque não é só sobre você. Relacionamentos não dizem respeito apenas a nós quando a gente coloca outras pessoas, envolve outras pessoas nos relacionamentos. E tudo isso tem que ficar muito claro antes de envolver pessoas na família e no nosso ciclo de relacionamentos, seja familiar. Tem a questão também, várias pessoas acabam metendo os pés pelas mãos e também colocam ampliam, né? Torna mais elástico esse vínculo, ampliando também até para relações profissionais, enfim. E aí, quando termina, o estrago está feito em muitas áreas. Às vezes tem prejuízos financeiros. Eu penso que esses são os menores, né? Prejuízo emocional, prejuízo de todos os tipos. E nem sempre o resultado, né? Nem sempre o resultado não. A forma de cuidar, de buscar soluções, nem sempre ela é simples, ou fácil, ou rápida. E muitas vezes deixam marcas absurdas. Então a gente tem sim que pensar, eu vou repetir, responsabilidade afetiva, que tanto a gente vê, né, que as pessoas cobram do outro, ela começa em nós, não no outro. Presta atenção como é que você está, né, estruturando isso aí na sua vida, ok? Então, é isso. Beijos.